Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, hoje a gente vai começar a estudar o crime de roubo, conforme eu havia prometido para vocês, e esse primeiro vídeo é a respeito das elementares do crime de roubo. Depois eu vou fazer um segundo vídeo para vocês, que é a respeito de concurso de crimes, e depois desse segundo vídeo de concurso de crimes do roubo, das possibilidades, a gente vai estudar também os subtipos do roubo, né? As formas, a forma qualificada, os tipos derivados do caput do artigo 157. Antes de qualquer modo, vocês que já foram meus alunos, vocês sabem que eu gosto só de definir mais ou menos o esqueleto do tipo penal para vocês. Pelo vídeo, pelo WhatsApp, né, pelo Face, é difícil a gente fazer isso, porque eu não tenho lousa aqui, nada, como eu disse para vocês, é algo muito amador. Então, só pelo código, que eu quero já que você saiba, existe o roubo do caput, que é o chamado roubo próprio, certo? Mas existe um outro tipo de roubo que é equiparado ao roubo do caput, que é o chamado roubo impróprio. A gente vai começar a estudar o 157 caput, portanto, o roubo próprio, certo? Depois, quando a gente sair do caput, depois quando a gente vir as elementares, aí a gente vai estudar o roubo impróprio, tá? Que é equiparado à mesma pena do caput, tudo bem? Bom, em relação ainda à questão estrutural do crime de roubo, o crime de roubo ele é um crime complexo. O que significa isso, né? Ele tem vários bens jurídicos envolvidos aí. Ele tem todas as elementares do crime de furto, ou seja, o verbo, o núcleo, a subtração, o objeto material, que é a coisa alheia, móvel, né? O elemento normativo, que é o fato da coisa ser alheia, né? Tem que ser de outra pessoa. E além disso, o principal, ele tem aquele ânimo de assenhoramento definitivo, ou seja, o dolo de ter a coisa para si ou para outrem. Então, existem as mesmas elementares do furto. O que ocorre é que, fora essas elementares do furto, existem meios executórios para a realização dessa subtração. Então, no roubo, existe a possibilidade de você cometer essa subtração se fazendo valer da violência, da grave ameaça ou de qualquer outro meio que reduza a possibilidade de defesa da vítima. A violência, nesse primeiro momento que existe a palavra violência, é a violência física, a chamada violência própria, a vis absoluta. Por exemplo, eu imobilizo alguém para conseguir subtrair essa coisa para mim. Então, essa violência, logo no caput, essa primeira palavra violência diz respeito à violência física. E aí, então, portanto, o bem jurídico tutelado, além do patrimônio, é a integridade física. Depois, existem duas outras possibilidades de meio executórios, como, por exemplo, a grave ameaça, e aí seria a liberdade individual da vítima que também é violada, ou aquela expressãozinha genérica que vocês já viram em constrangimento ilegal no 146, ou qualquer outro meio que reduza a possibilidade de defesa da vítima. E aí, gente, pode ser qualquer coisa que faça com que a vítima tenha diminuído a sua possibilidade de resistência. E aí o indivíduo, se valendo disso, consegue subtrair a coisa alheia. Então, por exemplo, um sonífero, certo? O indivíduo se utiliza de sonífero para conseguir subtrair. Então, nessa segunda parte, além do patrimônio, obviamente, porque envolve o verbo subtração, né? Vai existir bem jurídico violado, a liberdade individual da vítima. Então, por isso, pela existência de dois bens jurídicos, né? Às vezes o roubo pode acontecer mediante violência e grave ameaça, os dois. Então, vai existir aí o patrimônio, em primeiro lugar, porque envolve a subtração, né? A coisa alheia móvel. Segundo, caso haja o meio executório violência física, a integridade física. Depois, caso haja a grave ameaça ou esse outro meio que reduz a possibilidade de defesa da vítima, vai existir aí o bem jurídico liberdade individual das pessoas. Então, por esse motivo, ele é um crime complexo, tá? Mas ele, não se esqueça, ele está alocado no rol dos crimes contra o patrimônio. Então, sempre, ab início, você sempre vai mencionar que o bem jurídico violado é o patrimônio, tá bom?
Cuidado com as palavras na hora de expor isso. Bom, fora isso, como eu já mencionei para vocês, ele tem várias elementares do furto. Então, eu não vou voltar nisso aqui. Quais são as elementares que você, então, precisa revisar para estudar o crime, né? Bom, primeiro, o verbo, subtração. O verbo subtrair, retirada contra a vontade da vítima, certo? Segundo, o objeto material. O objeto material no roubo é a coisa móvel. Terceiro, o elemento normativo. O que significa o elemento normativo? É a coisa alheia. A coisa tem que ser de outra pessoa. E quarto, e não menos importante, né? Talvez o mais importante também, é o ânimo de assenhoramento definitivo, que a gente já conversou no outro vídeo, né? No vídeo sobre furto, que é você ter a vontade de ter a coisa para si ou para outrem, ou seja, você não vai devolver a coisa, você quer ter a coisa para si. Então, essas elementares a gente não vai mencionar mais, porque a gente já mencionou, tá bom? Bom, então vamos primeiro falar a respeito dos meios executórios, como eu já havia mencionado para vocês. A primeira forma é a violência. A violência, como eu disse para vocês, ela é a violência física, então agressões, pontapés, empurrões, etc e tal. Essa violência, ela é chamada de vis absoluta ou violência própria. Certo? Importante eu mencionar para vocês que no tipo penal ele envolve a violência contra a pessoa, certo? A violência não é a violência contra a coisa, tá? Porque a depender de como ocorre, se existe uma subtração com, por exemplo, violência contra coisa, e se não existe a pessoa ali, pode ser um furto qualificado, pelo arrombamento, não configura mais o crime de roubo. Então, a violência no crime de roubo é contra a pessoa. E, lógico, reflexamente contra a coisa também. O que existe aqui, né, hoje não mais, mas o que já existiu durante muito tempo foi um conflito a respeito da possibilidade de trombadas, né, de arrebatamentos, se isso seria furto ou seria roubo. Então, assim, é muito simples. Digamos que eu esteja com uma corrente muito fininha e que a pessoa puxe a corrente de mim e eu nem perceba, aliás, como eu estou, né? Já aconteceu isso uma vez comigo, né? Eu não percebi, eu só percebi quando a pessoa saiu correndo e depois que eu pus a mão aqui no meu pescoço, eu não tinha mais, perdi meu escapular. Isso é furto. Se eventualmente, se é uma corrente um pouquinho mais grossa, que me traz alguma lesão, né, que me desequilibra, que faz com que eu eventualmente fique desequilibrada, caia, tropece, aí já é o roubo. Tá? Então, assim, você tem que analisar as circunstâncias de como foram cometidos os crimes. Então, uma correntinha fina que você sequer percebe que está sendo subtraído, gente, é furto. Por quê? Porque não houve violência contra você. Caso houvesse violência contra você e você percebesse, você sentisse, aí seria o roubo. Então, quando existe arrebatamento significa que a pessoa retire e eventualmente o autor retire e eventualmente a pessoa pode se desequilibrar e cair. É roubo. Quando existe trombada, a trombada é contra a pessoa, para facilitar que o subtrador ele consiga retirar a coisa da pessoa. Também é roubo. Tá? Então, tenta analisar a situação em concreto, né? Principalmente em função da perspectiva da vítima. Se houve, em função disso, alguma violência contra a pessoa. Em havendo violência contra a pessoa, pessoal, é roubo. Tá? Então, já existe posicionamento do STF nesse sentido, de que, assim, sempre que existir a trombada na vítima é uma forma de violência. Sendo uma forma de violência contra a vítima, é meio executório para o roubo, tá? A grave ameaça. A grave ameaça, você relembra lá o crime de ameaça que nós estudamos nos crimes contra a liberdade individual. O que é a grave ameaça? É a promessa, a probabilidade, a promessa de um mal grave contra a pessoa. De forma que a pessoa se sinta aterrorizada, amedrontada e em função disso, né, ela não reaja para que haja a subtração. O que houve de conflituoso, que hoje também não existe mais em relação a isso? Se, por exemplo, simulacro de arma de fogo seria considerado grave ameaça, ou seja, uma arma de fogo, de brinquedo, né, poderia ser suficiente para ser roubo ou furto. Bom, hoje o entendimento majoritário é que é roubo.
Por quê? Porque por mais que a arma não tenha potencialidade lesiva, ela é suficiente para amedrontar. A vítima não vai pagar para ver se essa arma realmente é uma arma de verdade ou não. Então, a arma de brinquedo, quando eu aponto a arma de brinquedo para você, pedindo que você me dê algo, ela já é suficiente para ter um poder intimidatório contra a vítima. Da mesma forma, eu nem preciso estar com arma de fogo. Se eu estou andando na rua, se dois, três jovens me cercam e anunciam de forma intimidatória, né, o assalto, de forma com que eu me sinta aterrorizada, também já é suficiente, né, para a gente configurar uma situação de grave ameaça. Então, a grave ameaça é o meio verbal, né, principalmente verbal, porque vocês aprenderam lá comigo que a ameaça não precisa ser só verbal, pode ser gestual. Eu posso, por exemplo, ter por baixo da minha blusa algo que simule que eu esteja com uma arma, e isso já é suficiente para que eu consiga realizar o roubo, né? Já é suficiente para eu te intimidar e conseguir subtrair algo de você. Então, já é meio executório para que haja o roubo. Então, hoje em dia já não existe mais tanto esse conflito, né? Tanto é que a gente vai estudar que vai ser um subtipo do roubo, ou seja, o roubo com uma pena maior, quando esse roubo é realizado com uma arma que tenha efetivamente potencialidade lesiva. Por quê? Porque se eu faço um roubo com uma arma, utilizo uma arma de brinquedo, ela não tem potencialidade lesiva, mas ela tem potencialidade para te intimidar. Então já é suficiente para que haja o roubo do caput, né? Ela já é suficiente para ser um meio executório de ameaça, tá bom? Outra expressão que eu acho também interessante que vocês saibam é que a ameaça ela é chamada de vis relativa, tá? E o outro, né, é a chamada violência imprópria, como eu já havia mencionado para vocês. A violência imprópria, gente, ela é uma forma genérica, é uma fórmula genérica que pode ser utilizada qualquer outra coisa que diminua a capacidade de resistência da vítima, né? Muitos também dizem que é para você avaliar N possibilidades que eventualmente a vítima possa ter tirada de si a sua capacidade de resistência. Como, por exemplo, como eu já havia mencionado para vocês, sonífero. Então, por exemplo, aqui o doutrinador, né? Ele diz, é o que ocorre, por exemplo, quando ele coloca sonífero na bebida para subtrair-lhe os pertences enquanto ela está inconsciente. Ou quando usa de hipnose para deixá-la em transe. E, em tal momento, concretizar a subtração. De qualquer modo, na denúncia vai ser preciso que haja uma especificação de qual meio executório fora utilizado, tá? Além disso, o que é mais importante também, né, em relação a essas elementares, que esses meios executórios tenham sido recursos que tiraram da vítima a capacidade de resistência. Então, ou a violência, ou a grave ameaça, ou qualquer outro modo, né? E que com isso o agente tenha se sentido facilitado para conseguir realizar o que, pessoal? A subtração, tá? Em relação a sujeitos, crime comum, né? Sujeito ativo é crime comum. É possível coautoria e participação. Uma outra coisa importante é que no roubo, a coautoria não precisa que, por exemplo, os coautores, né? Por exemplo, eu e você. Não é necessário que nós dois realizemos a subtração, né? Eu posso muitas vezes realizar a subtração e você tenha empregado violência ou grave ameaça contra alguém. Pronto, já é suficiente. Eu sou coautor e você também é coautor. Tá? Então, é possível tanto a coautoria e a participação. E não é preciso que na coautoria os dois realizem o núcleo, o verbo, né? Quando a gente estudou lá atrás em Penal 1 e vocês aprenderam o que seja autor, eu falei para vocês que hoje, né, o conceito mais objetivo e mais utilizado, mas não único, é de que autor é aquele que realiza o verbo do tipo penal, certo? É verdade, é isso mesmo. Essa é a teoria mais utilizada, a teoria objetiva, né? A gente sabe que existem outras teorias, mas a mais utilizada é essa. No roubo, não é só o verbo, a subtração, que vai ser considerada ser autor. Então, eu posso subtrair, mas você utiliza um meio executório, você me ajuda num meio executório para a minha subtração. Pronto, você é coautor também, tá? Sujeito passivo.
também qualquer pessoa. Obviamente, o sujeito passivo é ou o proprietário, ou o possuidor, ou o detentor. E também, como o roubo tem objetividades jurídicas distintas, eu posso ser, por exemplo, a proprietária e seja o sujeito passivo da subtração. E você, por exemplo, seja ali o possuidor de determinado bem e é o sujeito passivo da violência, contra a sua integridade física. Então, não necessariamente a mesma vítima tem que ser aquele que sofre a lesão patrimonial e aquele que sofre a violência contra a sua integridade física. Pode existir vítimas distintas e mesmo assim vai ter existido o sujeito passivo, tá bom? Outra coisa importante é que também pessoa jurídica pode ser vítima de roubo, tá? E é o mesmo raciocínio, né, gente? É o mesmo raciocínio. Bom, consumação, né? Ainda nas elementares. Consumação. A consumação, pessoal, também é a mesma linha de raciocínio que a gente fez lá em relação ao furto. Antigamente, era conflituoso no sentido de que precisava existir a posse mansa e pacífica, e depois a gente chegou ao entendimento que não é preciso que haja mais a posse mansa e pacífica. No roubo também. Tá? No roubo, basta que haja, por parte da vítima, a perda de disponibilidade do bem. Né? Eu emprego a violência ou grave ameaça, subtraio, mesmo que haja até inclusive depois uma perseguição e imediata restituição depois da perseguição, o roubo vai ter sido consumado. Tá? Então, assim, é pacífico hoje o entendimento que vai se consumar no momento em que eu roubadora, né, eu subtradora, que eu consegui me apossar do bem, retirando o bem de você. Pronto, né? Mesmo que depois eu seja preso nesse mesmo local, vai já ter existido o roubo consumado. Então não é preciso que eu disponha do bem tranquilamente, que haja a posse mansa e pacífica, tá? A tentativa é possível, né? Quando, por exemplo, lembra-se lá sempre, às vezes tem crimes que a gente fica em dúvida quando vai existir a tentativa, né? E aí, a tentativa, você tem que pensar que sempre vai existir tentativa quando você começa ato executório. A partir de ato executório, já é possível que algo ou alguém lhe impeça. Então, no roubo, o ato executório começa, no roubo próprio, né? Começa pela violência, pela grave ameaça ou pelo meio impróprio para conseguir subtrair. Então, se eu emprego violência ou grave ameaça para subtrair e algo ou alguém me impedem, né? Ou, por exemplo, eu aponto uma arma para você para subtrair o seu carro. Você acelera e sai correndo. Tentativa de roubo. Tá? Tentativa de roubo. Então, é perfeitamente possível a tentativa, né? Até porque ele tem um meio executório até mais longo do que o crime de furto, né? Então, exemplos aqui. Ladrão que é preso no momento da abordagem porque policiais passavam pelo local e flagraram a sua conduta. Vítima que é ser ameaçada em luta corporal com o ladrão, fazendo com que ele fuja, né? E assim, que a gente não deve reagir, mas é uma situação de tentativa de roubo. Finalmente, para a gente terminar aqui, né, as elementares, no roubo, gente, não existe o roubo de uso. Vocês se lembram lá que a gente conversou no crime de furto e eu falei para vocês que era possível o furto de uso, desde que houvesse a restituição integral, né, e sem nenhum prejuízo, sem nenhuma avaria em relação ao bem subtraído. No roubo não dá. Como existe, né, pessoal, a ideia da violência, da grave ameaça, e isso é contra a pessoa, né, não é contra a coisa, não tem como a gente considerar que haja o roubo de uso, fazendo-se valer depois o sujeito ativo, pelo benefício da atipicidade do fato. Porque jamais a gente vai considerar que uma violência ou uma grave ameaça sejam insignificantes. Tá? Então não tem como. Aqui um posicionamento: o roubo de uso é figura desconhecida do direito pátrio, não servindo de base para a tese absolutória, máxima em razão da violência ou grave ameaça empregada com o objetivo de obter-se a subtração patrimonial. É inconfundível com a figura do furto de uso, objeto de criação jurisprudencial, às vezes adotada, mas intrinsecamente diversa daquela. Um posicionamento antigo do Taclin. Tá? Então essas são as elementares do crime de roubo. Já já a gente volta com o concurso de crimes. Até mais, pessoal!